Paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para trazer um vídeo abençoado para a sua vida. E hoje eu queria falar sobre os dons espirituais. Sim, sobre os dons espirituais. Muitas das vezes as pessoas creem nos dons espirituais. Eu poderia dizer que as pessoas creem, mas não buscam os dons espirituais. E os dons espirituais, nós temos aqui uma passagem que trata bastante sobre eles, que seria a passagem de 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14 de 1 Coríntios. Bom, quando eu me refiro aos dons espirituais, é a esses dons que eu estou me referindo. A Bíblia vai falar sobre diversos dons, que são capacitações que o Senhor concede, aos homens. A Bíblia fala sobre, por exemplo, os dons ministeriais, lá de Efésios capítulo 4. A Bíblia fala sobre o dom de servir, o dom de liderar, de gerir. Mas estou me referindo aos dons de 1 Coríntios, especificamente capítulo 12, versículo de número 8. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outros, pela a operação de maravilhas, a outro, profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Aqui Paulo cita 9 dons. Há uma interpretação de que são apenas esses 9, e outra de que Paulo não queria ser exaustivo, ou seja, ele não queria continuar falando, esse não era o propósito de falar quais eram os dons. Então ele cita pelo menos alguns, eu creio dessa forma. Mas o que acontece? Os dons espirituais são necessários para a igreja do Senhor. Esse vídeo aqui não é destinado àqueles que são cessacionistas, ou seja, o que é a doutrina cessacionista? Poderíamos dizer que não é uma doutrina bíblica, pois ela não se baseia em nenhum verso bíblico. Não há um verso bíblico que embase a cessação dos dons para o período de hoje. Ela é baseada numa lógica, em um pensamento, que diz que os dons serviram apenas para atestar, a mensagem do Evangelho, por ser uma mensagem nova, quando foi pregada pelos apóstolos. Então eles precisavam de um testemunho, eles precisavam de algo para atestar que a mensagem era verdadeira, logo foram lhe dados dons espirituais. E com a morte dos apóstolos, não há mais esses dons nos dias de hoje. Não creio dessa forma. Até porque, quando nós vemos a Bíblia, o dom realmente serve para atestar a mensagem. Estes sinais seguirão aqueles que creem. E ali o contexto é a pregação do Evangelho. Hebreus capítulo 2 também diz que uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor e depois pelos apóstolos, e foi confirmada por meio de sinais e maravilhas. Ou seja, os dons eles têm o papel de atestar uma mensagem? Claro que sim. Mas não apenas isso. Quando nós estamos aqui nessa passagem de Coríntios, nós vemos que o dom, o seu propósito é a edificação da igreja. Por isso, uma vez que a igreja precisa ser edificada, uma vez que a igreja precisa de edificação, nós também necessitamos de dons espirituais. Alguém pode dizer, não, mas a igreja pode ser edificada por meio de oração e por meio da palavra, que são os meios ali principais. E eu concordo com você. Eu diria que eles são, como eu já disse, os principais, mas isso não exclui outros meios de Deus trazer edificação para o seu povo. Por exemplo, nós vemos aqui no versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios, que diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vocês se ajuntam, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Façamos tudo para a edificação. Então, nesse meio aí, tem o quê? Revelação, língua e interpretação. Logo, interpretação da língua. Ou seja, dons espirituais. E eles devem ser feitos para quê? Devem ser usados para quê? Para a edificação. Então, um dos meios também do Senhor edificar o seu povo é os dons espirituais. Mas o
vídeo não é voltado para o sensacionismo, nem agora neste momento para argumentar contra. Mas esse vídeo é para você que crê nos dons espirituais, mas, infelizmente, não os conhece ou não os busca. São ignorantes. E a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios, logo quando Paulo introduz esse tema, ele diz, verso 1, capítulo 12, acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Os coríntios já usavam os dons espirituais. Não é uma ignorância no que diz respeito a não conhecer ou não saber que existe dons espirituais, no caso dos coríntios. Mas eles não sabiam a sua origem. Por isso que o Paulo fala que é o Espírito Santo que opera esse dom. Eles não sabiam qual era o propósito, por isso Paulo diz que é para a edificação. Então eles eram ignorantes quanto a isso. E eles não sabiam como usar o modo ali de proceder durante o culto. Então Paulo diz, olha, primeiro fala um, aí depois fala o outro, aí só fala quando tem tal situação. Ou seja, eles eram ignorantes quanto a isso. Muitas vezes as pessoas creem nos dons espirituais. E isso é um risco para todos nós. Nós cremos, mas de alguma forma nós não buscamos. E eu creio que isso é gerado devido a algumas situações. Por exemplo, nós vemos o sensacionismo, muitas vezes argumentando com força, e parece fazer sentido, e nós pensamos, eu acho que é isso mesmo, e então abraçamos o sensacionismo. Ou então, muitas vezes, as pessoas não querem como eu poderia dizer, as pessoas elas não querem se associar com o que muitas das vezes é visto na internet. Quantas vezes nós podemos abrir a internet e ver diversas coisas estranhas que acontecem em nome de Deus, estranhas que acontecem em nome da unção, em nome de dons espirituais, quando na verdade não o são muitas vezes. Às vezes isso vem de algo maligno, às vezes somente da carnalidade. Esse é um dos problemas. Muitas vezes quando a gente diz assim, olha, eu creio nos dons espirituais, então alguém vai dizer assim, então você crê nisso, naquilo, e começa a citar vários exemplos negativos que encontramos facilmente na internet. Não, eu creio que existe dinheiro verdadeiro. Não quer dizer que toda nota, toda cédula que chega até mim, eu vou usá-la, ou então vou dizer que ela é verdadeira. Não, eu vou, primeiramente, ver se ela é verdadeira. O fato de eu crer em dons espirituais não atesta tudo que acontece na internet. Então, muitas vezes as pessoas elas não querem se associar a esse tipo. Então, eu creio, mas deixa lá. Não. Paulo, quando ele vai introduzir e vai falar sobre esse tema, ele não deixa espaço para que nós fujamos dos dons. Ele diz, busque com zelo os melhores dons. Alguém vai dizer assim, não, mas Paulo também não falou lá no capítulo 13, que é ali a dobradiça, entre o 12 e o 14, sobre o amor. O amor é mais importante porque, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu faça isso, faça aquilo, tenha fé que remova montanhas, se eu não tiver amor, então as pessoas se agarram ao amor e dizem assim, não, então se eu tenho amor, então eu não preciso mais daquilo. Eu creio que esse não era o propósito de Paulo. Paulo só queria colocar as coisas no lugar. Ele queria dizer, olha, você tem que ter dom, mas o mais importante é ter amor. E ter amor não exclui a presença ou a importância dos dons. Entende? Até porque o que é mais importante para um carro? É o seu motor ou a sua porta? Para o seu carro, o que é mais importante? É o motor dele ou a porta? É claro que o que mais importa é o motor, mas nem por isso você arranca a porta do seu carro. Porque ela também tem o seu papel. Ainda que não seja tão importante quanto o motor, mas cumpre um papel, Ela desempenha um papel. Então, o que eu quero com esse vídeo? É despertar a mim e a você a buscarmos a forma correta. Se não queremos ir para um sensacionismo e não queremos ir para um neopentecostalismo, que não é o pentecostalismo, tá bom? Por exemplo, da Assembleia de Deus, não. O neopentecostalismo é algo que está no extremo, algo que foge do controle, algo que não é saudável. Não queremos o sensacionismo nem o neopentecostalismo, então nós devemos andar no poder do Espírito de forma bíblica e sábia. Essa é a melhor opção.
Não é ir para o secessionismo e nem ir para o neopentecostalismo, mas andar conforme a palavra de Deus, exercitando, buscando os dons. Alguém vai dizer assim, mas Luan, os dons a gente busca ou é o Espírito Santo que reparte? É um pouco dos dois. A Bíblia diz que é o Senhor, é o Espírito Santo que reparte como quer a cada um. Mas a Bíblia também diz, busquem com zelo. Então, enquanto nós buscamos, o Senhor dispõe para nós. Se o Senhor tem essas ferramentas na sua maleta para o trabalho, para a sua obra, por que não usar essas ferramentas? Tá bom? Então, eu espero que tenha abençoado a sua vida com esse vídeo. Que Deus possa nos iluminar e nos encaminhar, nos direcionar no que diz respeito aos dons espirituais.